Retornando com nossas resoluções de questões, vamos fazer reforço de conteúdo, aritmética do assunto, conteúdo, né? Regra de três compostas. É um assunto que sempre aparece em concurso público, né? E sempre que aparece ele causa muita dificuldade. Portanto, é interessante nós fazermos essa recordação. Tá bom, gente? Vamos lá, então, diz assim a questão. 5 grupos de estudos com 4 alunos em cada grupo resolvem em 2 horas 36 problemas. Em quanto tempo, 10 grupos de 8 alunos resolverão 72 problemas. Vamos lá então, gente, vamos ver. O que eu tenho aqui é o seguinte. A regra de três compostos, a gente deve sempre trabalhar com uma tabelinha, né? É uma tabelinha que, basicamente, ela é composta de 3 linhas, e aí depende, o número de colunas, né, vai depender da quantidade de grandezas que esse problema nos fornece. Tá bom? Vamos analisar quantas são as grandezas aqui. Olha só, eu tenho aqui 5 grupos, isso é uma grandeza, de estudo, 4 alunos, quantidade de alunos é outra grandeza, tempo, 2 horas é outra grandeza, 36 problemas. Já fechou a primeira sentença, tá certo? São 4 grandezas que eu tenho, então eu terei, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Uma delas é para determinar o que é grandeza, né? A sentença. Primeira sentença, segunda sentença, né? E aí eu tenho então um total de 4, perfeito? E uma delas eu estou definindo as grandezas, forma então a quinta, tá bom? Então eu tenho 4 grandezas. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar lendo e na segunda sentença, normalmente, eu vou ter aonde eu vou colocar a minha incógnita. Quer ver? Em quanto tempo, perfeito? Já defini o seguinte, olha, a grandeza que eu vou começar é o tempo, tá bom, gente? Para deixar a incógnita separada das demais, tá certo? Então, aí vamos lá. Em quanto tempo, tá bom? Já descobri que é o tempo, 10 grupos de 8 alunos resolverão 72 problemas. E agora eu vou montar minha coluna. Vamos ler a primeira sentença, a primeira, né? A que está completinha, né? Vamos lá, 5 grupos, olha lá, 5 grupos, com 4 alunos cada grupo, resolve no tempo de 2 horas 36 problemas. Tá lá? As 4 grandezas prontinhas aqui. Vamos partir agora para a segunda sentença, que normalmente é aquela que contém incógnita. Ele pergunta assim, em quanto tempo? Vou chamar de T, tá bom? T horas, não está em horas o anterior, né? Na primeira sentença, na segunda também vai estar T horas, essa é a nossa incógnita. O que eu tenho mais? 10 grupos aqui, 10 grupos de 8 alunos resolverão 72 problemas. Perfeito? Então, cabe agora a parte mais chata, mais difícil, né? Mais complicada de uma regra de três composta, que é a análise entre as grandezas. Como é que elas se comportam? Sempre em relação àquela que contém a incógnita. Quer dizer, eu falo sempre, que a gente sempre faz assim, né? Mas não é obrigatório, não. Eu podia fazer análise em relação a qualquer uma. Mas normalmente a gente prefere, prioriza, né? Fazer em relação àquela grandeza que contém a incógnita. Tá bom? Fica mais fácil de resolver. Tá bom? Então, gente, vamos lá. Então, olha só. Como é que eu faço isso? 5 grupos, olha bem, levam 2 horas para fazer alguma coisa, né? No caso aqui, grupos de alunos e problemas. Então, 5 grupos levam 2 horas. E 10 grupos levarão mais ou menos horas. Pensa bem, 5 grupos levam 2 horas. Se eu tenho 10 grupos, eu tenho mais gente tentando resolver, é claro que eu vou levar menos tempo. Aumentou os grupos, diminuiu a quantidade de horas, então eu tenho uma grandeza grupos e a grandeza tempo são inversamente proporcionais. Perfeito? Já defini a primeira. Vamos definir a segunda. Qual é a segunda? Olha lá, alunos em relação a tempo. Mesma coisa. Vamos lá, gente? 4 alunos resolvem alguns problemas em 2 horas. 8 alunos, é claro que resolverão, né, esses problemas em menos tempo. Tem mais gente tentando, então, né, vai acontecer o quê? O tempo vai diminuir. Quanto mais alunos, menos tempo vou levar para resolver o problema. Tá bom? Então, gente, olha lá, novamente, alunos e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Tá claro isso? Vamos partir para o último, então? Problemas. Olha lá, eu vou reanalisar problemas em relação a tempo. 36 problemas, um grupo de alunos, né? E só resolve em 2 horas. 72 problemas, é claro que esse mesmo grupo de alunos eu sempre considero constante as outras grandezas, hein? Esse mesmo grupo de alunos resolverá os 72 problemas em mais tempo, tá certo? Aumentou a quantidade de problemas, vai aumentar o tempo de resolução desses problemas, tá certo? Então, gente, então é o quê? Diretamente proporcional, tá bom? E agora vamos para a segunda etapa, que é fazer o quê? Sempre que a gente trabalha, né, com esse negócio do inversamente, diretamente, a gente precisa entender uma coisa fundamental que eu teria que ter feito aqui nessa segunda coluna, acabei não fazendo, mas vou continuar a explicação para a gente não interromper nossa videoaula. Quando é inversamente, eu vou inverter.
Tá certo? Então, vou fazer essa inversão, vou promover essa inversão. Tá certo? Ah lá, então, em vez de ficar 5 para 10, eu vou montar 10 para 5. E inversamente, ó, em vez de ficar 4 para 8, vou montar o quê? 8 para 4. Aqui é diretamente, deixa como está. Tá bom? Então, ficaria assim. Olha como é que vai ficar a montagem fácil da nossa proporção resolvente. Olha só, 2 está para T, assim como quem? Grupos, inversamente, então eu inverto, 10 para 5. Alunos, inversamente, eu inverto, 8 para 4. Problemas, diretamente eu deixo como está, 36 para 72. Perfeito? Viu? As inversamente eu inverto a montagem. Em vez de colocar 5 para 10, eu coloco 10 para 5. Em vez de colocar 4 para 8, eu coloco 8 para 4, já que ambas são o quê? São inversamente proporcionais. E agora fica fácil, né? Vamos começar a brincar de simplificação aqui, ó. 2 está para T, assim como 10 por 5 dá 2 para 1. 8 para 4, 2 para 1, dividir ambos por 4. Perfeito? 36 para 72 dá 1 para 2, dividir ambos por 36. Olha o que eu tenho agora. Ó. 2 está para T, assim como 2 vezes 2 vezes 1 está para 1 vezes 1 vezes 2. Vamos cortar mais um 2, esse 2 com esse 2. Olha o que eu tenho então. 2 está para T, assim como 2 vezes 1 vezes 1. Está para 1 vezes 1 vezes 1. E agora fica fácil. Quer ver? Ó? 2t, não é? Ó? É igual a 2 vezes 1. Ah, não, eu poderia simplificar mais uma vez aqui esse 2 com esse 2, não é? Ficando tudo 1 aqui. Ó. 1 está para t, assim como 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 está para t, assim como 1 está para 1. T vezes 1 dá t, 1 vezes 1 dá 1. T é igual a 1 hora. Tá certo? Esse grupo de alunos, não é isso? Vai resolver esses 72 problemas em 1 hora. É claro que a matemática não entra no mérito das situações, né? Se eu pegar problemas muito mais difíceis, é claro que não vai ser isso, né? Então a matemática trabalha muito na lógica, na coisa lógica, no sentido claro, né? Se aumentou, aumentou. Diminuiu, diminuiu. Às vezes uma coisa aumenta e a outra mais, mas não aumentou tanto assim. Né? Aí até deixa de ser proporcional. Perfeito? Mas a matemática é muito lógica. Deixa eu mostrar a vocês aqui um detalhe nesse mesmo problema. Um detalhe interessante. Vocês concordam comigo? Se eu falo que eu tenho 5 grupos de 4 alunos, vocês concordam que eu tenho um total de 20 alunos? Se eu tenho 10 grupos de 8 alunos, eu não tenho um total de 80 alunos? Perceberam? E aí a gente percebe que quanto mais alunos, menos tempo eu vou levar para resolver os problemas. Perfeito? É por isso que ambos são inversamente, porque eles são multiplicativos. Tá certo? Aqui é diretamente em relação a eles, já tem a inversão, já não é multiplicativo como é aqui. Tá bom? Para deixar claro que a gente, quando perceber uma situação onde eu possa multiplicar, é porque ambos são ou diretamente ou ambos são inversamente proporcionais. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida. Faremos mais algumas questões envolvendo regra de 3 compostos, já que esse assunto ele realmente traz muita dificuldade para os alunos. É isso aí, gente. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Até a nossa próxima videoaula.